O sol da manhã filtrava pelas altas janelas da mansão Blackwood, projetando padrões geométricos nos imaculados pisos de mármore. Eu empurrava meu carrinho de limpeza pelo corredor leste, meus passos silenciosos sobre a pedra polida. Havia aperfeiçoado a arte de me mover por esta mansão como um sussurro, presente, mas despercebida. Eficiente, mas invisível. Era exatamente como eu queria. Bom dia. Eu cumprimentei Dona Patrícia Shen, a governanta-chefe, enquanto ela passava com um monte de roupa de cama fresca. Dona Patrícia era uma senhora de quase 60 anos, com olhos gentis e a mente organizacional que poderia gerenciar um pequeno país. Bom dia, senhora Chen, respondi com um sorriso educado, um tipo que era caloroso o suficiente para ser amigável, mas não quente o suficiente para convidar a conversa. Ela parou, mudando a roupa de cama nos braços. Você está nas alas oeste hoje, certo? O escritório particular do Sr. Black na biblioteca. Eu assenti. Sim, senhora. Devo terminar ao meio-dia. Perfeito. E lembre-se, não toque em nada na mesa dele. Não abra nenhuma gaveta. Não ajuste nenhum livro. Eu recitei as regras que tinha ouvido dezenas de vezes. Apenas pó, aspirar e polir. A expressão de Dona Patrícia suavizou. Eu sei que você sabe, querida. Você está aqui há 6 meses e nunca errou. É apenas que o Sr. Black é muito particular sobre seus espaços privados. Eu entendo completamente, assegurei-lhe. E eu entendia. Nos 6 meses em que trabalhei na mansão Blackwood, eu tinha visto o misterioso proprietário exatamente 2 vezes. Ambas as vezes à distância, ambas as vezes apenas uma figura alta em um terno caro, se movendo pelo saguão com propósito. A equipe falava sobre ele em voz baixa, com uma mistura de respeito e algo mais. Não medo exatamente, cautela talvez. Alexandre Black era um homem que valorizava sua privacidade, e todos que trabalhavam para ele entendiam que seu emprego dependia de respeitar essa fronteira. Enquanto Dona Patrícia se afastava, continuei em direção à ala oeste. A mansão era enorme. 23 quartos, 15 banheiros, 3 cozinhas, uma adega, um home theater, uma piscina coberta e uma biblioteca que faria a maioria das universidades sentir inveja. Ficava em 15 acres de jardins bem cuidados nos arredores de Boston, perto o suficiente da cidade para conveniência, mas longe o suficiente para privacidade absoluta. E eu havia aprendido a disposição dentro da minha primeira semana. Eu tinha esse tipo de mente, afiada, organizada, capaz de reter informações complexas com facilidade. Era uma bênção e uma maldição. Algumas habilidades você não podia simplesmente desligar, não importa o quanto precisasse se misturar. Cheguei à pesada porta de carvalho do escritório do Sr. Black e bati 2 vezes. Uma formalidade, já que eu sabia que ele nunca estava em casa durante o dia. O silêncio respondeu como esperado. Tirei meu cartão-chave. Cada membro da equipe tinha um com permissões de acesso específicas e destranquei a porta. O escritório era magnífico. Estantes do chão ao teto forravam 3 paredes, repletas de volumes encadernados em couro, organizados com precisão militar. Uma escrivaninha maciça de mogno ficava diante da janela. Sua superfície, imaculada, exceto por um laptop fechado, uma caneta tinteiro e uma única pasta de couro. A 4ª parede exibia uma coleção de arte abstrata que provavelmente custava mais do que eu ganharia em 10 anos. Mas o que sempre chamava minha atenção era a tecnologia. Escondido atrás da fachada elegante estava um dos sistemas de segurança mais sofisticados que eu já tinha visto, e eu tinha visto alguns em minha vida anterior. Câmeras eram habilmente escondidas nos moldes da coroa. Sensores de movimento eram integrados aos luminárias. As janelas tinham alarmes sensíveis à pressão. Até mesmo os livros em certas prateleiras eram ligados para detectar se eram movidos. Eu havia notado tudo isso em minha primeira semana, mas nunca comentei. Isso violaria a regra número 3. Nunca fazer perguntas. Comecei minha rotina, começando pela poeira das estantes. Trabalhei metodicamente, cuidadosamente, garantindo que cada livro fosse devolvido à sua posição exata. A luz do sol da manhã mudou enquanto eu trabalhava, e o escritório encheu-se de um brilho dourado quente. 40 minutos depois,
Terminei o escritório e me movi para a biblioteca adjacente. Este cômodo era ainda mais impressionante. Um espaço de 2 andares com uma escada em espiral levando a uma galeria superior. Eu estava limpando as prateleiras inferiores quando ouvi vozes se aproximando. Estou te dizendo, Marcos, o chefe está ficando paranoico, disse uma voz que reconheci como sendo de James, um dos seguranças da propriedade. 3 verificações de sistema em uma semana. Isso não é normal. Talvez ele tenha um motivo, respondeu Marcus Webb, o chefe de segurança. Marcus era um ex-policial, sério e profissional, e levava seu trabalho muito a sério. Nosso trabalho não é questionar, é manter. Eu não estou questionando, só estou dizendo. Suas vozes desapareceram enquanto passavam pela entrada da biblioteca. Continuei trabalhando, mas minha mente captou algo que Marcus disse. 3 verificações de sistema em uma semana. Isso era incomum. Sistemas de segurança não precisavam desse tipo de atenção, a menos que algo estivesse errado, ou a menos que alguém suspeitasse que algo pudesse dar errado. Terminei a biblioteca e verifiquei meu relógio. 11h47, pontualmente no horário. Reuni meus suprimentos e voltei para a área de serviço, pegando os corredores de funcionários que corriam atrás dos cômodos principais. Essas passagens eram as artérias secretas da mansão, permitindo que a equipe se movesse invisível enquanto os moradores, ou neste caso o proprietário ausente, desfrutavam de sua privacidade. Eu estava na metade do caminho para a sala de suprimentos quando as luzes se apagaram. A escuridão completa engoliu o corredor. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, de algum lugar na mansão, ouvi um grito distante. Passos começaram a correr acima de mim. Mais vozes, urgentes agora. Fiquei perfeitamente imóvel, meus instintos de limpeza lutando contra algo mais. Uma velha consciência que eu pensava ter enterrado. Na escuridão, minha outra vida tentou ressurgir. A vida de alguém que sabia exatamente o que uma falha completa de energia em um prédio de alta segurança significava. Nada bom. Mantenha a calma, sussurrei para mim mesma. Um mantra que repeti incontáveis vezes nos últimos 5 anos. Fique invisível. Isso não é problema seu. Mas mesmo enquanto pensava isso, minha mente já estava analisando. Uma mansão tão sofisticada não simplesmente perdia energia. Tinha geradores de reserva, múltiplas redundâncias. A menos que algo falhasse no nível do sistema. Fiz meu caminho pelo corredor escuro ao toque, meus dedos roçando a parede. Eu tinha memorizado a planta, e a memória muscular me guiou em direção ao andar principal. Ao emergir da passagem da equipe, encontrei caos. Bem, caos controlado. A equipe da mansão Blackwood era profissional demais para pânico, mas havia definitivamente preocupação. Os geradores de reserva deveriam ter entrado em funcionamento. Tentem ligar para o Sr. Black de novo. O sistema de segurança está completamente offline. O último comentário me fez parar. Encontrei Dona Patrícia no saguão principal, organizando a equipe com sua usual eficiência. Todos, por favor, mantenham a calma, Dona Patrícia dizia, sua voz firme, apesar da preocupação em seus olhos. Marcos está cuidando da situação. Apenas fiquem nas áreas principais onde temos luz natural. Eu vi Marcos perto da entrada do escritório de segurança, seu telefone pressionado contra a orelha, sua expressão sombria. Eu não deveria me importar. Eu deveria apenas encontrar um canto, ficar quieta e esperar que alguém resolvesse o problema. Mas velhos hábitos morrem difíceis. Aproximei-me de Dona Patrícia. Senhora Chen, o que aconteceu? Não temos certeza, querida. Falha total de energia há cerca de 5 minutos. Os geradores não ligaram. E agora, todo o sistema de segurança está offline. Dona Patrícia baixou a voz. Marcus tem tentado contatar o Sr. Black, mas ele está em reuniões a manhã toda. Podemos ter que chamar um técnico de emergência, mas isso significa um estranho acessando o sistema de segurança do Sr. Black. E você sabe como ele se sente sobre isso. Eu assenti lentamente, e eu podia imaginar. Um homem que valorizava a privacidade o suficiente para instalar um sistema tão sofisticado não gostaria de técnicos aleatórios fuçando nele. Quanto tempo até alguém chegar? Perguntei. Pode levar horas. É um sistema proprietário.
Apenas algumas empresas em Boston são certificadas para trabalhar nele. Eu olhei na direção do escritório de segurança, onde Marcus agora falava rapidamente com alguém ao telefone. Sua frustração era evidente. Tomei uma decisão que sabia que poderia me arrepender. Sr. Chen, disse eu cuidadosamente. Eu posso ajudar. Dona Patrícia olhou para mim com surpresa. Ajudar? Querida, este é um sistema muito complexo. Eu sei, mas antes de trabalhar na limpeza, eu tive algum treinamento técnico. E eu talvez consiga identificar o problema. Essa era a informação mais pessoal que eu havia compartilhado em 6 meses, e eu podia ver Dona Patrícia processando-a com curiosidade. Mas, para seu crédito, a governanta não fez perguntas. Ela simplesmente olhou para Marcus, depois de volta para mim. Se você acha que pode ajudar, vale a pena tentar. Ela chamou. Marcus, vem aqui um momento. O chefe de segurança se aproximou, ainda segurando o telefone, sua expressão tensa. Sim, senhora Chen. Lily aqui diz que tem algum conhecimento técnico. Ela pode dar uma olhada no sistema. Marcus olhou para mim ceticamente. Sem ofensa, mas isso não é como consertar uma cafeteira. Este é um sistema de segurança de milhões de dólares com codificação proprietária. E eu entendo, interrompi suavemente. Mas eu tenho experiência com plataformas de segurança integradas, particularmente a série Sentinel 9000. Se for isso que vocês estão usando aqui, eu talvez consiga pelo menos diagnosticar o ponto de falha. Marcus Maincaro. Como você sabia que estamos usando um Sentinel 9000? Eu poderia ter me chutado. Eu revelei demais, mas não havia como voltar atrás agora. Palpite sortudo. É um dos sistemas mais avançados disponíveis para residências particulares. Um homem como o Sr. Black quereria o melhor. Não era realmente uma resposta, mas Marcus estava desesperado o suficiente para não insistir. Tudo bem, mas você toca exatamente no que eu disser para tocar, nada mais. Entendido? Completamente. Marcus me levou ao escritório de segurança, um cômodo que eu nunca havia entrado antes. As paredes eram forradas com monitores escuros, 12 deles, todos em branco. Um painel de controle sofisticado ficava sob as telas, atualmente exibindo apenas mensagens de erro em sua tela de backup de emergência. A energia principal caiu às 11h52, Marcus explicou, seu profissionalismo assumindo o controle. Os geradores de reserva deveriam ter entrado em funcionamento em 3 segundos. Não o fizeram. Quando tentei ativá-los manualmente, nada aconteceu. Então, os backups de bateria do sistema de segurança falharam. Tudo, simultaneamente. Em 15 anos de trabalho em segurança, nunca vi uma falha em cascata como esta. Aproximei-me do painel de controle com cuidado, meus olhos escaneando os códigos de erro. Minha mente deslizou para um modo que eu não acessava há anos. Analítico, sistemático, focado. Parecia tanto estranho quanto familiar, como falar uma língua que eu tentei esquecer, mas nunca perdi completamente. Posso? Perguntei, gesticulando para o teclado. Marcus hesitou, então assentiu. Apenas diagnósticos. Não tente consertar nada sem me consultar primeiro. Meus dedos se moveram pelo teclado, abrindo logs do sistema, verificando sequências de falha, rastreando a cascata. Outros membros da equipe haviam se reunido perto da porta, observando com curiosidade. Eu estava vagamente ciente de sua presença, mas meu foco estava inteiramente nas telas. Ali, eu disse, após 3 minutos de busca. Seu ponto principal de falha foi no hub de distribuição de energia. Ele ativou um protocolo de proteção que desligou todos os sistemas secundários para evitar danos. Mas o protocolo disparou incorretamente. Ele bloqueou os geradores de reserva e isolou os sistemas de bateria. Você consegue consertar? Marcus perguntou, seu ceticismo dando lugar à esperança. Estudei o código, minha mente correndo através de soluções. Talvez o bloqueio seja baseado em software, não em hardware. Se eu puder acessar o protocolo de controle mestre e redefinir manualmente a sequência de distribuição, eu me interrompi, já digitando. Espere, Marcus disse, com alarme na voz. Isso é acessar o sistema central. Eu não tenho autorização para esse nível. Nem eu, admiti. Mas a alternativa
é esperar 4 horas por um técnico que talvez não consiga consertar mais rápido. E, enquanto isso, toda esta propriedade está completamente desprotegida. Sem câmeras, sem sensores de movimento, sem alarmes. Se eu fosse alguém com más intenções, este seria o momento perfeito para agir. A mandíbula de Marcus se apertou. Ele havia entendido meu ponto. Quão confiante você está? 70%, disse eu honestamente. Há uma chance de eu piorar, mas não acho. A arquitetura é semelhante a sistemas com os quais já trabalhei. Que sistemas? Marcus perguntou, seus olhos se estreitando. Onde você treinou? Para qual empresa você trabalhou? Eu sabia que essas perguntas viriam. Manti minha voz firme. Eu prefiro não dizer. Deixei essa vida para trás. Mas eu prometo a vocês, eu sei o que estou fazendo. Era uma não resposta, e ambos sabíamos disso. Mas Marcus estava sem opções. Faça, ele disse finalmente. Mas se isso der errado, eu assumo toda a responsabilidade, interrompi. Voltei-me para a tela, meus dedos voando pelo teclado. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de digitação. Eu acessei o protocolo mestre, naveguei por 3 níveis de segurança que tecnicamente não deveria ter conseguido violar e encontrei a sequência de comando corrompida. Aqui está o seu problema, murmurei, mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. Um conflito de tempo no algoritmo de segurança. O sistema tentou se proteger e acabou estrangulando suas próprias redundâncias. Comecei a reescrever a sequência, meus dedos se movendo com eficiência treinada. Atrás de mim, eu podia sentir Marcus observando cada tecla. Os outros funcionários sussurravam entre si. 5 minutos se passaram, depois 7. Meus olhos nunca deixaram a tela. Ok, eu disse finalmente. Redefini o protocolo de distribuição e limpei o bloqueio. Quando eu executar este comando, o sistema deverá reiniciar em estágios. Primeiro os geradores, depois a energia principal, depois os protocolos de segurança. Pode haver alguns minutos de instabilidade, mas tudo deverá voltar ao normal. Deverá, Marcus repetiu. Deverá, confirmei. Eu sou boa, mas não sou perfeita. Pronta? Marcus respirou fundo. Faça. Eu apertei Enter. Por 3 batimentos cardíacos, nada aconteceu. Então, em algum lugar profundo na infraestrutura da mansão, algo começou a funcionar. O som de máquinas engatando ecoou pelas paredes. Um momento depois, as luzes piscaram. Os monitores começaram a exibir sequências de inicialização. Uma a uma, as telas ganharam vida, mostrando feeds de câmera de toda a propriedade. O painel de controle acendeu, executando seus diagnósticos de inicialização. Não acredito, Marcus sussurrou. Recuei do console, meu coração disparado. Eu tinha conseguido. Alívio e ansiedade lutavam em meu peito. Alívio por ter ajudado. Ansiedade por ter revelado muito mais sobre mim do que deveria. Status? Perguntou Marcus, aproximando-se dos controles. Todos os sistemas entrando em funcionamento. Relatei, lendo os diagnósticos. Câmeras operacionais. Sensores de movimento redefinindo. Alarms engarrando. Você vai querer rodar uma verificação completa do sistema assim que tudo se estabilizar, mas parece bom. Marcus se virou para me olhar. Sua expressão era uma mistura de gratidão e profunda suspeita. Isso foi impressionante. Onde você aprendeu a fazer isso? Eu tinha minha resposta preparada. Cursos noturnos, faculdade comunitária. Eu estava a caminho de uma carreira diferente antes de acabar na limpeza. A vida nem sempre sai como planejado. Era vago o suficiente para ser inútil, mas específico o suficiente para soar plausível. Marcus não parecia totalmente convencido, mas também não podia argumentar com os resultados. Bem, ele disse lentamente, obrigado. Você acabou de nos salvar de um grande incidente de segurança e provavelmente me salvou de uma conversa muito desconfortável com o Sr. Black. Feliz em ajudar, disse eu, já me afastando para a porta. Eu precisava sair daquele cômodo, sair dos holofotes. Eu deveria voltar ao trabalho. A Sra. Chen vai se perguntar onde estou. Espere, Marcus chamou. Preciso registrar um relatório sobre isso. Terei que mencionar sua assistência. O Sr. Black vai querer saber. Apenas diga que um membro da equipe ajudou.
Interrompi rapidamente. Não é importante quem. O importante é que o sistema voltou a funcionar. Antes que Marcus pudesse argumentar, eu saí do escritório de segurança. Minhas mãos tremiam ligeiramente, adrenalina e ansiedade misturando-se em minha corrente sanguínea. Eu tinha acabado de me tornar visível, quebrei minha regra cardinal, e em uma casa pertencente a um homem cujo negócio exigia segurança e privacidade absolutas. Encontrei Dona Patrícia no saguão principal, organizando a equipe enquanto eles retornavam às suas tarefas agora que a crise havia passado. "Lily!" exclamou Dona Patrícia, alívio evidente em sua voz. "Marcus me disse que você consertou. Foi notável, querida. Onde na Terra você aprendeu?" "Apenas algumas aulas antigas", disse eu rapidamente. "Na verdade, foi principalmente sorte. Lugar certo, hora certa." Dona Patrícia olhou para mim pensativa, e eu podia ver as perguntas se formando, mas a governanta simplesmente sorriu. "Bem, somos todos gratos. Por que você não pega um almoço adiantado? Você certamente o mereceu." "Obrigada, Sra. Chen." Recuei para a sala de descanso da equipe, minha mente correndo. Eu tentei tanto permanecer invisível, ser apenas mais um rosto no fundo. E em um momento de fraqueza, ou foi compaixão, eu revelei capacidades que não combinavam com minha história de cobertura. Sentei-me à pequena mesa, olhando para minhas mãos. 5 anos. Eu fiquei escondida por 5 anos, trabalhando em empregos que me mantinham anônima, mudando a cada 6 a 8 meses para evitar padrões. A mansão Blackwood parecia perfeita. Um proprietário ausente, uma equipe profissional, bom salário e um local remoto o suficiente para me sentir segura. Mas eu acabei de complicar tudo. "Você deveria ter ficado quieta", sussurrei para mim mesma. "Você deveria ter deixado eles chamarem o técnico." Mas mesmo enquanto pensava isso, parte de mim sabia por que eu tinha feito isso. Porque a alternativa eram horas de vulnerabilidade para essas pessoas. Pessoas gentis como Dona Patrícia, pessoas profissionais como Marcus, pessoas trabalhadoras que não mereciam ter seu local de trabalho comprometido. Além disso, quais eram as chances de Alexandre Black realmente se importar? Ele nunca estava aqui. Marcus registraria seu relatório, ele iria para algum arquivo administrativo e a vida continuaria como normal. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. No centro de Boston, sede da Blackwood Industries, em um escritório de canto no 43º andar de uma torre de vidro e aço, Alexandre Black estava sentado em uma cadeira de couro, seus olhos fixos na tela do laptop à sua frente. A reunião com o conselho de diretores havia terminado 20 minutos antes, mas ele havia dispensado todos. Ele precisava ver isso com seus próprios olhos. As filmagens de segurança eram reproduzidas em alta definição. O escritório de segurança de sua mansão. Carimbo de data-hora 11:59. Marcus estava de um lado, com uma expressão tensa, e ali, em seu painel de controle, estava alguém que Alexandre mal notou nos 6 meses em que ela trabalhou para ele. Lily Thompson. Verificação de antecedentes limpa, referências adequadas, quieta, eficiente, sem intercorrências. Exceto que, naquele exato momento, ela estava fazendo algo muito notável. Alexandre observou, enquanto seus dedos voavam pelo teclado, com a confiança de alguém que havia feito isso 1000 vezes. Ele observou, enquanto ela navegava por protocolos de segurança que deveriam ser incompreensíveis para uma faxineira. Ele observou enquanto ela acessava níveis de seu sistema que exigiam conhecimento especializado para sequer encontrar, quanto mais para manipular. E então, ele observou enquanto ela consertava um problema que deveria ter exigido uma equipe de técnicos certificados e horas de trabalho. Ela fez isso em menos de 10 minutos. Alexandre reproduziu a filmagem, depois de novo. E de novo. Na quarta visualização, ele pausou em um quadro que mostrava seu rosto claramente. Sua expressão era focada, analítica, completamente transformada da máscara educada e esquecível que ela usava enquanto limpava. Esta era outra pessoa inteiramente, alguém com expertise, confiança e capacidades que não tinham nada a ver com limpeza. Seu telefone vibrou. Um texto de Marcus. Sistema online. Membro da equipe com formação técnica auxiliou.
Forneceremos relatório completo. Sem danos. Sem violação de segurança. Alexandre digitou de volta. Identidade do membro da equipe? A resposta de Marcos veio imediatamente. Lily Thompson, faxineira. Diz que fez alguns cursos na faculdade comunitária. Conhece a arquitetura Sentinel 9000. Pareceu relutante em discutir detalhes. Alexandre sentou-se, pegou o telefone e entrelaçou os dedos sob o queixo. Em sua linha de trabalho, negócios legítimos que ocasionalmente roçavam áreas cinzentas, ele aprendeu a confiar em seus instintos. E todos os seus instintos gritavam que Lily Thompson não era o que parecia ser. Cursos de faculdade comunitária não ensinam a hackear sistemas de segurança proprietários. Aulas noturnas não dão a você a memória muscular para navegar por arquiteturas de código complexas sem hesitação. E pessoas que são genuinamente apenas faxineiras não se tornam evasivas quando feitas perguntas simples sobre seu passado. Ele abriu outra janela em seu laptop e acessou sua rede privada. Em minutos, ele tinha o arquivo de emprego de Lily Thompson em sua frente. Ele já o havia visto ao aprovar sua contratação, mas lhe dera apenas um olhar superficial. Sua equipe era verificada por profissionais. Ele normalmente não precisava revisar pessoalmente as aplicações de faxineira. Agora, ele leu cada linha com intensa atenção. Currículo, adequado, mas genérico. Emprego anterior em 3 hotéis diferentes nos últimos 4 anos. Antes disso, um lapso de quase 1 ano com uma explicação de assuntos familiares pessoais. Antes disso, outro emprego em hotel. Referências verificadas quando contatadas, mas Alexander anotou para ter elas mais a fundo. Endereço residencial, um pequeno apartamento em um bairro de classe trabalhadora. Contato de emergência, nenhum listado. Próximo parente, nenhum listado. Isso sozinho era incomum. Todos tinham alguém, um pai, um irmão, um amigo. Listar ninguém sugeria isolamento extremo ou ocultação deliberada. Presença em redes sociais, mínima. Uma conta no Facebook com atividade escassa. Sem fotos pessoais, postagens genéricas. Um Instagram com ainda menos conteúdo. Sem Twitter, sem LinkedIn, nenhuma pegada digital que sugerisse uma vida real. Para alguém, em seus 20 e poucos anos, sua aplicação de emprego listava sua idade como 28. Isso era estranho. A maioria das pessoas de sua idade tinha histórias digitais extensas. Lily Thompson mal existia online. Alexandre tomou uma decisão. Ele abriu um aplicativo de mensagens seguras e digitou uma mensagem para Vincent Castellano, seu chefe de operações e o mais próximo que ele tinha de um amigo. Vincent, preciso de uma verificação de antecedentes profunda. Urgente. Enviando detalhes agora. Ele anexou o arquivo de emprego de Lily e enviou. Seu telefone tocou 30 segundos depois. Chefe. A voz rouca de Vincent veio claramente. Esta é uma de suas faxineiras. O que está acontecendo? Ela consertou meu sistema de segurança esta manhã. Contornou protocolos, reescreveu código, resolveu um problema que deveria ser impossível para ela entender. Quanto mais para consertar. Silêncio na linha. Então isso é preocupante. Essa é uma palavra para isso. Você quer que eu descubra quem ela realmente é? Tudo, Vincent. De onde ela veio? O que ela está escondendo? Por que ela está trabalhando como faxineira, quando claramente tem habilidades que valem 6 dígitos no setor privado? E eu quero isso para ontem. Entendido. Começarei com as referências dela e trabalharei para trás. Se houver algo para encontrar, eu encontrarei. Eu sei que você encontrará. Alexander encerrou a chamada e voltou sua atenção para as filmagens de segurança. Ele observou Lily Thompson, se é que esse é mesmo o nome dela, terminar seu trabalho e praticamente fugir do escritório de segurança. Ele viu a ansiedade em sua postura, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente ao sair. Ela tinha medo de ser notada, o que significava que ela estava escondendo algo. A questão era o quê? E mais importante, era uma ameaça para ele. Alexandre Black construiu seu império de negócios através de cálculo cuidadoso e avaliação estratégica de riscos. Ele investiu em empresas de tecnologia, imóveis e empresas de segurança privada. Tudo legal, tudo acima do board.
Principalmente, ele valorizava sua privacidade porque privacidade significava proteção. Sua mansão era seu santuário, ligado com o melhor sistema de segurança que o dinheiro podia comprar, porque ele havia feito inimigos em seu caminho para o sucesso. E agora, alguém com habilidades técnicas misteriosas estava vivendo dentro de seu perímetro de segurança, limpando o pó de suas estantes e acessando seus sistemas. Deveria ter sido uma decisão simples: demiti-la imediatamente, remover a ameaça potencial. Mas Alexander estava curioso, e em sua experiência, a curiosidade muitas vezes levava a informações valiosas. Ele voltou à filmagem mais uma vez, observando o momento em que Lily resolveu o problema. Apesar de sua suspeita, ele teve que admirar sua competência. Ela foi calma sob pressão, eficiente em sua abordagem e bem-sucedida em sua execução. Essas eram qualidades que ele valorizava. Se ela era uma ameaça que valia a pena investigar em vez de eliminar. Se não fosse, bem, então talvez ela fosse uma oportunidade. Alexander fechou seu laptop e se levantou, caminhando para as janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de Boston. Em algum lugar lá fora, Lily Thompson estava retornando à sua vida tranquila, provavelmente esperando que o incidente de hoje fosse esquecido. Ela ia se decepcionar porque Alexandre Black não esquecia nada e nunca ignorava ameaças potenciais ou ativos potenciais, especialmente quando eles estavam vivendo em sua casa. Ele pegou o telefone e fez outra ligação. Marcus, aqui é Alexandre Black. Sr. Black, Sir, sobre esta manhã, eu vi as filmagens. Você lidou bem. Quero que você faça algo por mim. Claro, senhor. Qualquer coisa. Miss Thompson, Lily Thompson, quero que você fique de olho nela. Nada óbvio. Apenas observe o que ela faz, para onde ela vai na casa, como ela interage com os outros funcionários. Quero saber se algo parece incomum. Marcus hesitou. Senhor, ela nos ajudou esta manhã. Pareceu genuinamente preocupada com... Eu agradeço. Não estou sugerindo que ela fez algo de errado. Considere uma precaução. Você pode fazer isso? Sim, senhor. Serei discreto. Eu sei que você será. Obrigado, Marcus. Alexander encerrou a chamada e retornou à sua mesa. Ele tinha mais 3 reuniões esta tarde. Uma chamada de conferência com investidores na Califórnia e um jantar com um vereador da cidade que lhe devia um favor. Seu dia estava totalmente agendado. Mas no fundo de sua mente, durante todo o dia, uma pergunta continuava circulando. Quem é você realmente? Lily Thompson. Noite. Apartamento de Lily. Lily destrancou a porta do meu apartamento às 18h47, exausta de formas que nada tinham a ver com trabalho físico. O resto do meu turno passou sem incidentes, mas eu me senti exposta, como se cada membro da equipe estivesse me olhando de forma diferente. Provavelmente estavam. Meu apartamento era pequeno, mas limpo. Um estúdio com uma pequena cozinha, um banheiro do tamanho de um armário e um único cômodo grande, que servia como quarto, sala de estar e sala de jantar combinados. O mobiliário era mínimo: uma cama, uma pequena mesa com 2 cadeiras, uma estante com exatamente 7 livros e uma única foto em um porta-retrato. Coloquei minha bolsa e tranquei a porta atrás de mim, engajando tanto a fechadura quanto a corrente. Hábito de alguém que sempre esperava que o perigo batesse à porta. O apartamento parecia diferente hoje à noite, porém, inseguro de alguma forma, como se ao me revelar na mansão, eu tivesse perturbado um equilíbrio que me mantinha protegida. Você está paranoica, eu disse a mim mesma, mas as palavras soaram vazias. Lily moviu-se para a pequena cozinha e começou a preparar o jantar. Macarrão com azeite e vegetais, simples e rápido. Enquanto a água fervia, ela se permitiu pensar no dia, processar o que havia feito. Ela foi tão cuidadosa por tanto tempo, 5 anos sem ficar em lugar nenhum por mais de 8 meses. 5 anos sem formar amizades próximas, sem compartilhar informações pessoais, sem permitir que ela se tornasse memorável. 5 anos forçando-se a ser menos do que era, para esconder capacidades que antes a definiam. E hoje, ela jogou tudo isso fora para consertar um sistema de segurança. Estúpida, resmunguei. Tão incrivelmente estúpida.
Mas mesmo enquanto se criticava, uma parte dela sabia por que eu tinha feito. Porque ser invisível por 5 anos estava lentamente erodindo quem ela era. Porque ajudar pessoas uma vez foi seu propósito. E ela estava faminta por propósito. Porque por 10 minutos ela pôde ser ela mesma novamente. Competente, capaz, útil. E isso parecia bom. O telefone vibrou. Um texto de um número desconhecido. É Lily Thompson? Meu coração parou. Número errado, eu disse a mim mesma. Apenas um número errado. Eu apaguei o texto sem responder e desliguei o telefone. O macarrão estava pronto. E eu escorri, misturei com os vegetais e o azeite e sentei à minha pequena mesa para comer. A foto em minha estante chamou minha atenção. O único item pessoal em todo o apartamento. Mostrava 2 mulheres, ambas em seus 20 e poucos anos, braços em volta dos ombros uma da outra, rindo de algo fora da câmera. Elas estavam em frente a um prédio com uma placa que dizia Meridian Technologies. Ambas usavam crachás de visitante. Ambas pareciam felizes, confiantes, cheias de vida. Uma delas era Lily, embora parecesse diferente. Meu cabelo era mais curto então, minha expressão mais aberta. Parecia alguém que não carregava o peso de escolhas terríveis. A outra mulher era Sarah Mitchell, minha melhor amiga, minha colega, a pessoa que me convenceu a falar quando descobri a corrupção, a pessoa que pagou o preço por essa decisão. Eu virei a foto para baixo. The belief in a thing makes it happen. Eu não conseguia olhar para ela hoje à noite. Não depois do dia que tive. Terminei meu jantar, lavei meu único prato e garfo e preparei-me para dormir. Amanhã seria melhor. Amanhã eu voltaria a ser invisível e esperançosamente todos esqueceriam a faxineira que consertou o sistema de segurança. Enquanto eu estava deitada na cama olhando para o teto, Lily tentava acreditar em suas próprias garantias. Ela era boa em mentir para os outros. Ela nunca tinha sido muito boa em mentir para si mesma. Escritório de segurança da mansão, 2147. Marcus Webb sentou-se no escritório de segurança muito depois de seu turno ter terminado oficialmente, tomando um café frio e revisando as filmagens do dia. Na tela à sua frente, Lily Thompson se movia pelos corredores da mansão, seu carrinho de limpeza à frente dela, sua postura perfeita, sua expressão neutra. Ela parecia exatamente o que deveria ser. Uma faxineira sem intercorrências, fazendo um trabalho sem intercorrências. Mas Marcus estava em segurança há 20 anos, e ele havia aprendido a confiar em seus instintos. Algo sobre Lily Thompson não se encaixava. Ele abriu o arquivo dela em seu computador, lendo-o pela 3ª vez naquela noite. Tudo parecia normal, mas o normal podia ser fabricado. Ele já tinha visto isso antes. Pessoas fugindo de algo, construindo novas identidades, tentando desaparecer em empregos comuns. A questão era: de que ela estava fugindo? Seu telefone tocou. Número privado do Sr. Black. Marcus falando. Alguma observação? A voz de Alexander Black era nítida, profissional, tudo negócios. Nada em comum, senhor. Ela terminou o turno, foi para casa, para seu apartamento em Dorchester. Ela se mantém reservada, não socializa muito com os outros funcionários, e esta manhã, mais alguém notou suas habilidades? Dona Chain ficou impressionada, mas não fez muitas perguntas. Alguns outros funcionários a viram trabalhando no sistema, mas acho que eles não entenderam o que estavam vendo. Para a maioria das pessoas, parecia apenas digitação em um computador. Mas você entendeu. Não era uma pergunta. Mas Marcus respondeu de qualquer forma. Sim, senhor. Entendi o que ela fez. Aquilo não foi hora de amadores. Aquilo era conhecimento técnico de nível profissional. Qual sua avaliação? Marcus escolheu suas palavras com cuidado. Ou ela teve treinamento sério que não aparece em seu arquivo, ou ela está trabalhando com alguém que tem. Nenhuma das opções é particularmente reconfortante, dada a natureza das suas preocupações de segurança. Concordo. Continue observando ela. Quero saber se ela faz algo incomum. Se alguém incomum a contata, se algo parece fora do lugar. Entendido, senhor. Mais uma coisa. Quando ela saiu hoje, ela parecia preocupada, como se arrependesse de ter ajudado. Interessante.
Por que alguém se arrependeria de fazer um bom feito? Só consigo pensar em uma razão, senhor. Ela não queria atenção. Alexandre Black ficou em silêncio por um momento. Pessoas que não querem atenção geralmente estão escondendo algo. Descubra o que ela está escondendo, Marcus. Sim, senhor. A chamada terminou. Marcus recostou-se em sua cadeira, seus olhos fixos nos monitores. A maior parte da mansão estava escura agora, apenas algumas luzes iluminando os jardins. O sistema de segurança zumbia suavemente, totalmente operacional graças à intervenção de Lily Thompson. Ele deveria ser grato. Em vez disso, ele estava desconfiado porque, em sua experiência, pessoas que surgiam do nada para salvar o dia geralmente tinham suas próprias agendas. Fechando a cena, efeito de tela dividida. Em seu escritório no centro da cidade, Alexandre Black abriu uma pasta segura em seu laptop. Dentro estava cada pedaço de informação que sua equipe conseguiu reunir sobre Lily Thompson nas últimas 4 horas. Não era muito, mas era o suficiente para confirmar suas suspeitas. A mulher que trabalhava como sua faxineira estava escondendo algo. Em seu pequeno apartamento, Lily Thompson sentou-se na beira de sua cama, olhando para seu telefone. Ela o ligou para configurar seu alarme para a manhã seguinte e encontrou 3 mensagens a mais do número desconhecido. Precisamos conversar. É sobre o caso Meridian. Por favor, responda. É importante. Suas mãos tremeram enquanto ela apagava cada mensagem. Alguém a havia encontrado. Após 5 anos de esconderijo cuidadoso, alguém a havia encontrado. E amanhã, ela teria que voltar à mansão e fingir que tudo estava bem. Na tela do laptop de Alexander, uma notificação apareceu. Vincent enviou os resultados preliminares da verificação de antecedentes. Alexander clicou para abrir o arquivo. A primeira linha o fez inclinar-se para a frente. Histórico de emprego do sujeito mostra padrões consistentes com ocultação de identidade. Recomenda-se investigação adicional imediata. Em seu apartamento, Lily desligou o telefone novamente e deitou-se, puxando o cobertor sobre si. Ela apertou os olhos, tentando bloquear o medo que se acumulava em seu peito. Está tudo bem, sussurrou para a escuridão. Ninguém sabe. Você está segura. Está tudo bem. Mas mesmo enquanto dizia isso, em um escritório no centro da cidade a quilômetros de distância, Alexandre Black estava revisando filmagens de segurança, lendo relatórios preliminares e fazendo planos. Ele pausou o vídeo em um quadro claro do rosto de Lily. Ela estava olhando diretamente para a câmera, não exatamente para ela, mas em sua direção, e por apenas um momento, sua máscara havia escorregado. Ele viu inteligência em seus olhos, cansaço e algo mais, medo. Alexandre pegou o telefone e enviou uma mensagem para Vincent. Investigação, prioridade 1. O que for preciso. Quero respostas até o final da semana. A resposta veio imediatamente. Já estou cuidando disso, chefe. Alexandre fechou o laptop, mas sua mente continuou a trabalhar. Em algum lugar na interseção de sua necessidade de segurança e a necessidade dela de permanecer escondida. Havia uma verdade esperando para ser descoberta. Ele pretendia encontrá-la. Alexandre Black havia sobrevivido em seu mundo confiando em ninguém. Mas a mulher que polia seus pisos havia acabado de se tornar seu maior ponto de interrogação. 3 dias após o incidente de segurança, Alexandre Black fez algo que raramente fazia. Ele foi para casa no meio do dia. A equipe notou imediatamente. O Sr. Black está aqui. Dona Patricia Chen sussurrou para James, um dos seguranças, enquanto o Mercedes preto de Alexander passava pelos portões da frente às 14h15 de uma quinta-feira à tarde. Durante o dia. Isso nunca acontece. James espiou pela janela da cabine de segurança. Talvez ele esqueceu algo. Talvez, respondeu Dona Patrícia, embora seu tom sugerisse que ela não acreditava nisso. Nem eu, que estava limpando os quartos de hóspedes no 2º andar, quando ouvi os murmúrios se espalhando pela equipe. O Sr. Black estava em casa. O Sr. Black nunca vinha para casa durante o dia. Algo mudou. Tentei me dizer que não tinha nada a ver comigo, que sua presença era coincidência, mas o nó de ansiedade em meu estômago contava uma história diferente. Por 3 dias,
Eu estava esperando as consequências. 3 dias pulando a cada ligação, cada vez que Dona Patrícia se aproximava de mim com aquela expressão pensativa, 3 dias me perguntando quando o outro sapato cairia. As misteriosas mensagens de texto pararam depois daquela primeira noite, o que deveria ter sido um alívio. Em vez disso, parecia sinistro, como se alguém estivesse observando, esperando, planejando, e agora Alexandre Black estava em casa. Terminei de arrumar o quarto de hóspedes e verifiquei minha folha de tarefas. A ala oeste não estava em minha programação hoje, o que significava que eu poderia potencialmente evitá-lo completamente. Eu só precisava ficar do lado oposto da mansão, manter a cabeça baixa e... Lily, a voz de Dona Patrícia veio da porta. O Sr. Black gostaria de vê-la em seu escritório. O nó em meu estômago apertou em um punho. Eu? Tem certeza? Bastante certa, querida. Ele pediu especificamente por você. A expressão de Dona Patrícia era curiosa, mas não cruel. Não se preocupe. Tenho certeza que é apenas para agradecer por ajudar com o sistema de segurança outro dia. Eu assenti, não confiando em minha voz. Deixei meus suprimentos de limpeza e segui Dona Patrícia pelos corredores, minha mente correndo através de possibilidades. Melhor caso, ele queria me agradecer e talvez me dar um bônus. Pior caso, ele descobriu algo sobre meu passado e estava prestes a me demitir ou me entregar a quem quer que estivesse me procurando. Chegamos à porta do escritório. Dona Patrícia bateu 2 vezes, depois a abriu. Sr. Black, Lily Thompson está aqui. Mande-a entrar, por favor. A voz era profunda, culta, com uma ponta de autoridade que deixava claro que este era alguém acostumado a ser obedecido. Eu a tinha ouvido apenas uma vez antes, meses atrás, quando o cruzei no corredor. Agora, prestes a enfrentá-lo diretamente, senti minha compostura cuidadosamente construída, ameaçando rachar. Vá em frente, querida. Dona Patrícia incentivou gentilmente. Entrei no escritório. Alexandre Black estava de pé perto da janela, mãos nos bolsos, silhuetado contra a luz da tarde. Ele era alto, pelo menos 1,58, com cabelos escuros impecavelmente penteados e um terno que provavelmente custava mais do que eu ganhava em um mês. Ao entrar, ele se virou para me encarar. Seus olhos eram impressionantes, um cinza profundo que parecia ver muito mais do que deveria. Eles fixaram-se em mim com uma intensidade que me fez querer dar um passo para trás. Miss Thompson, disse ele, sua voz neutra. Obrigada por vir. Por favor, feche a porta e sente-se. Fechei a porta, mas hesitei na segunda instrução. Sentar parecia informal demais. Vulnerável demais. Se não for pedir muito, senhor, prefiro ficar de pé. Tenho suprimentos de limpeza no meu carrinho lá fora, e insisto. Não foi um pedido. Sentei-me em uma das poltronas de couro em frente à sua mesa, mantendo minha postura perfeita, minhas mãos cruzadas no colo. Cada instinto gritava para eu correr, mas me forcei a permanecer calma. Alexandre moveu-se para sua mesa, mas não se sentou. Em vez disso, ele se inclinou sobre ela, estudando-me com aquele olhar perturbador. Entendo que você ajudou Marcos com nosso problema de segurança na segunda-feira. Sim, senhor. Espero que tenha sido apropriado. Sei que não sou oficialmente... Foi mais do que apropriado. Foi impressionante. Ele fez uma pausa. Notavelmente impressionante, na verdade. Marcos me diz que você consertou um problema que deveria ter exigido um técnico especializado. Tive sorte, senhor. A solução foi mais simples do que parecia. Foi? De Alexandre inclinou a cabeça ligeiramente. Porque eu revisei os logs do sistema. O que você fez não foi simples. Você acessou protocolos centrais, reescreveu o código corrompido e restaurou uma arquitetura de segurança de múltiplas camadas em menos de 10 minutos. Isso requer treinamento significativo. Mantive minha expressão neutra, embora meu coração estivesse martelando. Eu fiz alguns cursos técnicos há alguns anos. Sistemas de computadores, programação básica. Acho que retive mais do que pensava. Em qual instituição? Desculpe, onde você fez esses cursos? Qual escola? Eu tinha preparado a resposta. Tinha minha resposta pronta. Bunker Hill Community College. Algumas aulas noturnas. Nada formal.
Eu nunca completei um diploma. Alexandre alcançou atrás de si e pegou um tablet de sua mesa. Ele tocou na tela algumas vezes, depois leu em voz alta. Bunker Hill Community College oferece cursos introdutórios em literacia de computador, programação básica em Python e Java e fundamentos de rede. Nenhum desses cursos cobre arquitetura de segurança proprietária ou diagnósticos avançados de sistema. Ele olhou para cima. Então, onde você realmente aprendeu, Miss Thompson? Lily encontrou seu olhar firmemente. Com respeito, senhor. Não tenho certeza do que você está implicando. Eu ajudei durante uma emergência. Se eu ultrapassei meus limites, peço desculpas. Não acontecerá novamente. Eu não estou criticando. Estou curioso. Ele pousou o tablet. Veja bem, Miss Thompson, estou no ramo há 15 anos. Aprendi a prestar atenção às inconsistências, e você está cheia delas. Sou apenas uma faxineira, Sr. Black. Você é? Ele circulou a mesa, sentando-se em sua cadeira agora, criando uma dinâmica de entrevista mais formal. Seu currículo diz que você trabalhou em 3 hotéis diferentes nos últimos 4 anos. Eu pedi para minha equipe ligar para esses hotéis. Suas referências tecnicamente funcionam, mas quando perguntamos detalhes específicos sobre seu trabalho lá, os detalhes eram vagos, quase como se as pessoas estivessem lendo um roteiro. Minha boca ficou seca. Ele tinha me investigado. Claro, ele tinha. Um homem com seus recursos, sua necessidade de segurança. Por que ele não investigaria alguém que acessou seus sistemas? Não sei o que dizer, senhor. Eu disse cuidadosamente. Eu trabalhei nesses hotéis. Se meus ex-supervisores não me lembram claramente, talvez seja porque eu era boa no meu trabalho. Eu não causava problemas. Eu era confiável, mas sem intercorrências. Pessoas sem intercorrências não consertam sistemas de segurança avançados. Pessoas sortudas fazem coisas sortudas às vezes. Alexandre recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos. Miss Thompson, serei direto com você. Eu não sei quem você é ou o que está escondendo, mas eu sei que você está escondendo algo. Seu passado não bate. Suas habilidades não condizem com seu currículo, e alguém com suas capacidades trabalhando como faxineira sugere que você está fugindo de algo ou se escondendo de alguém. Lily se forçou a respirar normalmente. Essa é uma acusação e tanto baseada em consertar um problema técnico. É uma observação, não uma acusação. Há uma diferença. Ele se inclinou ligeiramente para frente. Aqui está minha posição. Eu valorizo minha privacidade e minha segurança. Trabalhei duro para construir ambas. Ter alguém em minha casa que possa representar uma variável desconhecida me preocupa. Você consegue entender isso? Sim, senhor. Bom, então vou perguntar diretamente e agradeceria uma resposta honesta. Eu deveria me preocupar com você, Miss Thompson? Você representa uma ameaça para mim ou para meus interesses? A pergunta pairou no ar entre nós. Lily sabia que este era um momento crucial. Eu poderia mentir completamente, manter minha história de cobertura, esperar que ele não conseguisse encontrar nada concreto, ou eu poderia dar a ele uma verdade parcial, o suficiente para satisfazer sua curiosidade sem revelar tudo. Eu escolhi o caminho do meio. Não, Sr. Black, eu disse baixinho. Eu não sou uma ameaça para você. Você está certo que tenho habilidades além da limpeza. Você está certo que meu passado é complicado, mas não estou aqui para te machucar, roubar você ou comprometer sua segurança. Aceitei este trabalho porque precisava de trabalho e queria privacidade. É só isso. Por que você precisa de privacidade? Pelo mesmo motivo que você, imagino. Porque a alternativa é pior. Algo cintilou nos olhos de Alexander. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Ficamos nos encarando por um longo momento. 2 pessoas com segredos tentando decidir o quanto confiar. Eu poderia te demitir, Alexander disse finalmente. Eliminar a variável inteiramente. Você poderia, Lily concordou. Mas se eu fosse realmente uma ameaça, eu teria ajudado a consertar seu sistema de segurança? Ou teria deixado ele quebrado, tornando sua casa vulnerável? Ele assentiu lentamente, como se ela tivesse confirmado algo que ele já havia concluído. Um ponto justo. Então por que você ajudou? Porque era a coisa certa a fazer. Porque pessoas que eu respeito trabalham aqui e elas merecem estar seguras. Ela hesitou, depois decidiu que a honestidade poderia servi-la melhor do que a evasão.
Porque passei tempo demais usando minhas habilidades para ajudar as pessoas. É difícil desligar isso. Mesmo quando ficar invisível, seria mais inteligente. Você usou suas habilidades para ajudar as pessoas, Alexander repetiu, no passado. O que mudou? A vida aconteceu, Sr. Black. A vida sempre acontece. Ele me estudou por mais um momento. Então tomou uma decisão. Tudo bem, Miss Thompson. Vou correr um risco calculado. Você pode manter seu emprego aqui, mas com uma condição. Qual condição? Se eu tiver dúvidas sobre assuntos técnicos, se eu precisar de alguém com sua experiência particular, você se disponibiliza. Em troca, não vou cavar mais fundo em seu passado. Seu passado continua seu passado, desde que não afete minha segurança. Lily processou isso cuidadosamente. Era melhor do que ser demitida, mas também significava exposição contínua. Cada vez que eu o ajudasse, estaria reforçando minha visibilidade, meu valor e minha vulnerabilidade. Mas que escolha eu tinha? Isso parece justo, eu disse. Bom, Alexander se levantou, sinalizando que a conversa havia terminado. Mais uma coisa, se alguém vier perguntar por você, alguém mesmo, quero saber imediatamente. Você pode fazer isso? O pedido me surpreendeu. Por que você quer saber? Porque, Miss Thompson, ele disse, eu protejo o que é meu e todos que trabalham nesta casa estão sob minha proteção, quer percebam ou não. Havia algo em seu tom, uma certeza, uma qualidade quase possessiva que deveria ter me alarmado. Em vez disso, estranhamente, me fez sentir mais segura do que em meses. Obrigada, senhor, eu disse baixinho. Você pode ir. E Miss Thompson, ele esperou até eu me virar na porta. Do que quer que você esteja fugindo, espero que você tenha corrido o suficiente. Saí do escritório, minhas pernas instáveis. A conversa correu melhor do que eu temia, mas pior do que eu esperava. Ele sabia que eu estava escondendo algo. Ele escolheu não perseguir, mas essa proteção era condicional. E a forma como ele olhou para mim naqueles momentos finais não era mais suspeita, era outra coisa. Interesse talvez, curiosidade, talvez até preocupação. Tudo isso o tornava mais perigoso do que eu antecipava, porque Lily havia aprendido da maneira mais difícil que se importar com as pessoas era um passivo, especialmente quando essas pessoas tinham os recursos para descobrir verdades que eu havia passado 5 anos enterrando. Escritório de Alexander, noite. Às 19, Vincent Castaniano chegou à mansão com uma pasta grossa. Ele encontrou Alexander em seu escritório, revisando relatórios financeiros. Embora Vincent suspeitasse que a mente de seu chefe estivesse em outro lugar. Peguei sua verificação de antecedentes, disse Vincent, largando a pasta na mesa. Você não vai gostar. Alexandre olhou para cima. Me diga. Lily Thompson, esse é o nome dela. Pelo menos de acordo com os registros da Previdência Social. Idade 28. Nascida em Portland, Oregon. Graduada em MIT, com diploma em Engenharia de Computação. Summa cum laude. Topo da turma. As sobrancelhas de Alexander se ergueram. MIT? Melhor. Após a formatura, ela foi contratada pela Meridian Technologies, uma empreiteira de defesa trabalhando em sistemas de comunicação segura, projetos classificados, liberação governamental, o pacote completo. Ela esteve lá por 3 anos, rapidamente promovida, brilhante por todos os relatos. Vincent abriu a pasta, revelando um recorte de jornal. 5 anos atrás, ela descobriu irregularidades em um dos projetos. Acontece que a alta gerência estava vendendo tecnologia proprietária para compradores estrangeiros. Ela relatou internamente. Nada aconteceu. Então ela foi às autoridades federais. Denunciante, disse Alexander calmamente. Exatamente. A investigação confirmou suas alegações. 6 executivos foram acusados. A empresa desmoronou. Centenas de pessoas perderam seus empregos. E Lily Thompson recebeu ameaças de morte de pessoas que a culparam por destruir seus meios de subsistência. Ela estava em proteção a testemunhas? Não. O que é estranho, os federais ofereceram, mas ela recusou. Em vez disso, ela simplesmente desapareceu, pediu demissão, deixou seu apartamento
excluiu suas redes sociais, desapareceu completamente. As poucas pessoas que tentaram encontrá-la bateram em becos sem saída. Alexandre pegou o recorte de jornal, estudando a foto. Mostrava uma Lily mais jovem, em traje profissional, falando em algo que parecia uma coletiva de imprensa. Sua expressão era determinada, mas assombrada. "O que aconteceu com as pessoas que a ameaçaram?" ele perguntou. A maioria eram apenas funcionários irritados desabafando online, mas houve algumas ameaças credíveis. 2 indivíduos foram presos por tentar localizá-la. Um foi liberado sob liberdade condicional há 2 anos. O outro saiu há 6 meses. Nomes. Vincent consultou suas anotações. Richard Davidson e Marcus Chen, ambos ex-funcionários da Meridian que perderam opções significativas de ações quando a empresa faliu, ambos culparam Lily por arruinar suas vidas. Alexandre pousou o recorte. Então, ela está fugindo há 5 anos de pessoas que querem vingança por ela ter feito a coisa certa. Esse é o resumo. Sim, bastante trágico, na verdade. Ela destruiu sua própria carreira para expor a corrupção, e agora ela está se escondendo como faxineira porque tem medo de retaliação. Alguma indicação de que algum desses homens sabe onde ela está? Nada concreto, mas Vincent hesitou. Houve alguma atividade em comum. Alguém tem feito perguntas sobre ela na última semana, ligando para seus antigos contatos, verificando endereços anteriores, busca de nível profissional. Você acha que é um deles ou alguém trabalhando para eles? De qualquer forma, chefe, esta mulher pode estar trazendo problemas para sua porta. Você tem certeza que quer que ela fique aqui? Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na fotografia. Então ele fechou a pasta decisivamente. Ela fica. Aumente os protocolos de segurança. Quero saber se alguém chegar a menos de 1 quilômetro desta propriedade fazendo perguntas. E Vincent, coloque alguém para vigiar esses 2 homens que a ameaçaram. Quero saber onde eles estão e o que estão fazendo. Vincent levantou uma sobrancelha. Você está protegendo ela. Estou protegendo minha propriedade. Ela trabalha para mim. O que significa que ela é minha responsabilidade. Certo, chefe, se você diz. O tom de Vincent sugeria que ele não acreditava, mas sabia que era melhor não insistir. Após Vincent sair, Alexander sentou-se sozinho em seu estudo, pensando em Lily Thompson, ou melhor, na mulher que ela havia sido antes de se tornar Lily Thompson, uma faxineira invisível, uma brilhante graduada em MIT, uma denunciante ética, alguém que havia sacrificado tudo para expor a irregularidade. E agora ela estava polindo seus pisos porque estava com muito medo de usar suas verdadeiras habilidades. Isso o incomodava mais do que deveria. Alexander havia encontrado muitas pessoas em sua carreira: concorrentes, parceiros, funcionários, adversários. Mas algo na situação de Lily tocou uma corda que ele não esperava. Talvez porque ele entendesse o que significava esconder quem você realmente era, construir muros entre si e o mundo, porque deixar as pessoas muito perto era perigoso. Ele havia construído seus próprios muros altos e grossos. E agora, de alguma forma, uma mulher com um carrinho de limpeza conseguiu despertar nele a curiosidade sobre o que estava do outro lado dela. Seu telefone vibrou. Um texto de Marcos, o chefe de segurança. Pessoa de interesse, avistada perto da propriedade. Homem, aproximadamente 40 anos, tirando fotos do portão. Saiu quando abordado, obtendo as placas agora. A mandíbula de Alexander se apertou. Ele digitou de volta. Mantenha Miss Thompson dentro de casa. Não a deixe sair da propriedade até que eu dê permissão. Então ele fez outra ligação. Vincent, temos um problema. Alguém esteve vigiando a propriedade. Perspectiva de Lily. Mesma noite. Eu estava terminando meu turno quando Dona Patrícia me encontrou. Querida, houve uma pequena situação. O Sr. Black pediu que todo o pessoal permanecesse na propriedade pelas próximas horas. Apenas uma precaução enquanto a segurança verifica algo. Que tipo de situação? Nada com que se preocupar, Dona Patrícia garantiu, embora sua expressão sugerisse o contrário. Provavelmente apenas excessivamente cautelosa. Você sabe como o Sr. Black é sobre segurança. Eu sabia exatamente como ele era.
e sabia que apenas uma precaução provavelmente significava que algo específico havia acontecido. Alguém me encontrou. Eu tinha certeza disso. Recuei para a sala de descanso da equipe, tentando acalmar meus pensamentos acelerados. 5 anos. Eu aguentei 5 anos. E agora, em uma semana, tudo estava se desfazendo. Primeiro, o incidente do sistema de segurança que me tornou visível. Então, Alexandre Black me investigando. Alguém vigiando a propriedade. Eu deveria correr. Pegar uma mala, desaparecer na noite, recomeçar em outro lugar. Mas eu estava cansada de correr. Tão cansada. Uma batida na porta da sala de descanso me fez pular. Alexandre Black estava na porta, ainda de terno, embora tivesse afrouxado a gravata. Miss Thompson, posso entrar? Eu assenti, incapaz de falar. Ele fechou a porta e sentou-se do outro lado da pequena mesa. Por um momento, ele apenas me olhou, e Lily teve a mais estranha sensação de que ele estava me vendo claramente pela primeira vez. Eu sei sobre a Meridian Technologies, disse ele calmamente. Meu fôlego engatou. Como? Eu a investiguei após nossa conversa. Sinto muito, mas eu precisava saber se você representava uma ameaça. Ele ergueu uma mão quando comecei a me levantar. Por favor, deixe-me terminar. Eu sei sobre a denúncia. Sei sobre as ameaças. E sei que alguém está procurando por você. Lágrimas queimaram em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Você vai me demitir? Não. Vou te proteger. Eu o encarei. Por que você faria isso? Porque o que você fez 5 anos atrás exigiu coragem e porque ninguém deveria ter que se esconder por fazer a coisa certa. Ele se inclinou para a frente. Alguém estava vigiando minha propriedade esta noite. Ainda não sabemos quem, mas não vou arriscar. Gostaria que você ficasse aqui na mansão, nos aposentos de hóspedes, até sabermos mais. Eu não posso. Você pode, e vai. Esta casa tem a melhor segurança de Boston. Se alguém está procurando por você, este é o lugar mais seguro onde você poderia estar. Eu balancei a cabeça lentamente. Você não entende. Pessoas perto de mim se machucam. Minha amiga Sarah, ela foi quem me incentivou a relatar a corrupção. Ela perdeu o emprego. Sua reputação foi destruída. Ela não consegue mais encontrar trabalho na indústria. Todos a quem me importei pagaram um preço por me conhecer. Então é sorte que eu não sou fácil de machucar, disse Alexandre simplesmente. Miss Thompson, Lily, você está fugindo há tempo suficiente. Deixe alguém ficar de guarda por um tempo. Foi o uso do meu primeiro nome que me quebrou. Algo sobre ouvi-lo em sua voz depois de tanto tempo invisível, sendo ninguém. Uma única lágrima escapou, escorrendo por meu rosto antes que eu pudesse pará-la. Eu nem sei quem você realmente é, sussurrei. Não, ele concordou, mas você saberá. E talvez eventualmente você confie em mim o suficiente para parar de fugir. Mais tarde naquela noite, Lily estava nos aposentos de hóspedes no 3º andar, olhando para os jardins escuros. Minha pequena mala de pertences estava na cama. Tudo o que eu possuía que importava cabia em uma mochila, sempre pronta para fugir. Era quem eu tinha me tornado. Na mesa de Alexander em seu estudo, um arquivo estava aberto. Dentro estavam relatórios policiais, avaliações de ameaças e fotografias. Seu telefone tocou e ele atendeu imediatamente. Vincent, me diga, você identificou o homem fotografando a propriedade? Richard Davidson, um dos 2 que ameaçaram Lily Thompson 5 anos atrás. Ele está hospedado em um motel a 16 quilômetros daqui. A expressão de Alexander endureceu. Mantenha-o vigiado. Cada movimento, cada ligação. Quero saber por que ele está aqui e com quem ele está trabalhando. Já estou cuidando disso, chefe. O que você está pensando? Estou pensando que Miss Thompson está assustada há tempo suficiente. É hora de alguém lembrar ao Sr. Davidson que há consequências por ameaçar pessoas inocentes. Apenas lembre-se, fazemos isso legalmente. Sempre, Vincent. Sou um empresário respeitável. Uma pausa com advogados muito bem conectados. Em seu quarto, o telefone de Lily vibrou. O número desconhecido novamente. Eu sei onde você está. Precisamos conversar
Antes que as coisas fiquem complicadas. Ela encarou a mensagem, sua mão tremendo enquanto ela pegava o celular. Mas antes que pudesse responder, houve uma batida em sua porta. Miss Thompson? Era a voz de Alexander. Posso entrar? Ela apagou a mensagem e abriu a porta. Alexander estava ali, e em sua mão estava uma pasta com o meu nome. O arquivo policial de 5 anos atrás. Eu acho, disse ele baixinho. É hora de termos uma conversa completamente honesta sobre quem está procurando por você e o que vamos fazer a respeito. Lily olhou para o arquivo, depois para o rosto de Alexander. Em seus olhos cinzas, ela viu algo que não esperava. Determinação, não para me expor, não para me usar, mas para me proteger. Eu assenti lentamente e dei um passo para o lado para deixá-lo entrar. Alguns segredos são enterrados para proteção. Outros são enterrados porque a verdade é muito perigosa para existir. Alexander colocou o arquivo na mesa entre nós. Conte-me tudo, ele disse calmamente. Lily respirou fundo. 5 anos atrás, descobri irregularidades sérias na Meridian Technologies. Relatei. A empresa faliu. Pessoas perderam tudo e me culparam. Você fez a coisa certa. A coisa certa destruiu vidas. 2 homens, Richard Davidson e Marcus Chen, me ameaçaram. Eu desapareci em vez de lutar. A expressão de Alexander endureceu. Davidson está aqui. Ele estava vigiando esta propriedade, mas ele não vai chegar perto de você. Por que você está me ajudando? Porque você se levantou quando importava. Porque se esconder não deveria ser sua vida. Ele fez uma pausa. Porque ninguém merece ter alguém do seu lado. Lily sentiu lágrimas ameaçando. Eu não sei como parar de correr. Então aprenda. Fique aqui. Deixe-me lidar com isso. Antes que eu pudesse responder, o telefone de Alexander tocou. A voz de Vincent era urgente. Chefe, temos um problema. Alguém invadiu o apartamento de Lily. O rosto de Lily ficou pálido no espelho, escrito com batom. Te encontrei. A expressão de Alexander ficou fria. Arrume uma mala, Lily. Você vai ficar aqui até que eu resolva isso, e eu vou resolver. Pela primeira vez em 5 anos, ela não discutiu. Alexandre Black havia construído um império de controle. Mas proteger Lily Thompson o estava fazendo perceber que algumas coisas não podem ser controladas, como o quanto você está disposto a arriscar por alguém. Lily estava nos aposentos de hóspedes, olhando para o quarto elegante que seria seu lar no futuro previsível. O espaço era maior do que meu apartamento inteiro. Uma cama king size com lençóis de seda, uma área de estar com poltronas macias, janelas do chão ao teto com vista para os jardins. Era bonito, luxuoso e completamente avassalador. Eu passei 5 anos em apartamentos minúsculos, sempre pronta para sair a qualquer momento. Agora eu estava em uma mansão protegida por sistemas de segurança e um homem que mal me conhecia, mas que escolheu ficar entre mim e meu passado. Uma batida suave interrompeu meus pensamentos. Alexander estava na porta, segurando uma bandeja com chá e sanduíches. Eu pensei que você poderia estar com fome, disse ele. Foi um longo dia. Aceitei a bandeja, tocada pelo gesto. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas eu queria. Ele gesticulou para a área de estar. Posso? Sentámo-nos juntos e por um momento houve um silêncio confortável. Então Alexander falou, sua voz pensativa. Quando eu construí esta casa, eu a projetei para ser uma fortaleza. Segurança era tudo. Mas estou percebendo agora que a proteção mais forte não são paredes e câmeras. É ter alguém em quem você pode confiar ao seu lado. Não estou acostumada a confiar nas pessoas, admitiu Lily baixinho. Nem eu, mas talvez possamos aprender juntos. Nos 3 dias seguintes, a equipe de Alexander trabalhou com eficiência silenciosa. Vincent descobriu que Richard Davidson havia sido contratado por Marcus Chen, o outro homem do passado de Lily. Chen acreditava que ela havia mantido cópias das evidências que ela havia dado às autoridades anos atrás. Ele estava certo. Na 4ª noite, Lily encontrou Alexander em seu escritório, revisando documentos. Eu estava evitando essa conversa, mas era a hora. Preciso te dizer algo, eu disse da porta. Alexandre olhou para cima, sua expressão atenta.
Entre. Sentei-me em frente a ele, reunindo coragem. Eu tenho arquivos de backup das evidências, criptografados, armazenados em 3 locais separados. Eu os mantive caso alguém tentasse desacreditar o que eu expus ou alegar que nunca aconteceu. Mas eu nunca quis usá-los. Eles representam tudo o que perdi. Alexandre se inclinou para a frente. O que você quer fazer agora? Passei 5 anos correndo, me escondendo, tendo medo. Estou cansada de viver assim, mas não sei como parar. Então vamos parar isso juntos. Ele pegou o telefone. Estou ligando para meu advogado. Vamos organizar uma reunião formal com Chen. Local neutro. Representação legal para todos. Você vai oferecer a ele um acordo. As evidências irão para um contato federal confiável com data de liberação atrasada. Se ele cooperar com qualquer investigação em andamento, ele receberá imunidade. Se ele continuar ameaçando você, tudo se tornará público imediatamente e minha equipe jurídica garantirá as máximas consequências. Ele vai concordar. Ele vai. Quando ele entender que eu não faço ameaças vazias e que você não está mais sozinha. A reunião, uma semana depois, no escritório de advocacia, foi elegante e intimidante, toda em madeira escura e couro. Lily sentou-se à mesa de conferência, Alexander ao seu lado, sua presença sólida e tranquilizadora. Do outro lado da mesa, sentaram-se Marcus Chen e seu advogado, uma mulher de aparência afiada, com uma pasta cheia de documentos. Chen parecia mais velho do que em sua foto, desgastado por anos de amargura. Ele olhou para Lily com raiva mal disfarçada. Miss Thompson, começou o advogado de Chen profissionalmente. Meu cliente deseja resolver este assunto amigavelmente e sem complicações adicionais. Lily encontrou sua voz, e ela estava mais firme do que ela esperava. 5 anos atrás, descobri irregularidades sérias na Meridian Technologies. Relatei através dos canais adequados. Quando nada aconteceu, fui às autoridades federais. Eu fiz o que era certo. Você destruiu a vida de centenas? Disse Chen amargamente. Não, respondeu Lily firmemente. Os executivos que venderam informações confidenciais para compradores estrangeiros destruíram a Meridian Technologies. Eu me recuso a ficar em silêncio enquanto pessoas cometem crimes. Sinto muito que você tenha perdido seu emprego e seus investimentos, Sr. Chen. Eu realmente sinto. Mas não vou me desculpar por expor a corrupção. A mão de Alexander moveu-se para repousar na mesa perto da minha. Não tocando, mas perto o suficiente para que eu sentisse seu apoio. Aqui está a situação, disse ele, sua voz calma, mas carregando autoridade inconfundível. Miss Thompson tem evidências abrangentes que serão entregues às autoridades federais. Estamos oferecendo um lançamento atrasado de 6 meses. Durante esse tempo, o Sr. Chen pode cooperar totalmente com os investigadores. Se ele o fizer, recomendaremos imunidade por qualquer envolvimento menor. Se ele continuar a ameaçar Miss Thompson ou tentar interferir em sua vida de qualquer forma, a evidência será liberada imediatamente, e eu pessoalmente garantirei que minha equipe jurídica persiga todas as consequências possíveis. O advogado de Chen sussurrou urgentemente no ouvido de seu cliente. Lily observou o rosto de Chen passar por emoções, raiva, cálculo, resignação. Finalmente ele falou. Que garantia eu tenho de que ela não vai usar isso contra mim depois? Perguntou ele. Minha palavra, disse Lily baixinho. Que é mais do que você me deu quando me ameaçou 5 anos atrás. Mas eu não estou interessada em vingança, Sr. Chen. Eu só quero viver minha vida sem medo. Você consegue entender isso? Algo na expressão de Chen mudou. Por um momento, Lily viu além de sua raiva, ao medo por baixo. Medo de que suas próprias más escolhas o alcançassem. Eu concordei com seus termos, disse ele finalmente. Eu cooperarei com os investigadores, mas quero isso por escrito, que isso termina aqui. Concordado, disse Alexander. Meu advogado elaborará os documentos. A reunião terminou com apertos de mão e assinaturas. Ao sairmos do prédio, Lily sentiu algo que não experimentava há anos. Alívio genuíno, não apenas segurança temporária, mas resolução real. Realmente acabou, eu sussurrei. Realmente acabou, confirmou Alexander.
Você está livre, Lily. 3 meses depois, a primavera chegou à mansão Blackwood com uma explosão de cor. Os jardins floresceram, as árvores se encheram de novas folhas e a mansão parecia menos uma fortaleza e mais um lar. Lily não trabalhava mais como faxineira. Ela se tornou consultora de segurança de Alexander, usando suas verdadeiras habilidades, seu nome real, sua expertise real. A outra equipe se adaptou à mudança com surpreendente graça, especialmente Dona Patrícia, que simplesmente sorriu com conhecimento e disse: "Sempre soube que havia mais em você, querida." A dinâmica entre Lily e Alexander evoluiu para algo que nenhum dos dois havia antecipado. Eles trabalharam juntos perfeitamente, seu conhecimento técnico complementando seu pensamento estratégico. Mas mais do que isso, eles se tornaram amigos. Amigos de verdade que compartilhavam café da manhã na biblioteca, debatiam protocolos de segurança durante o almoço e passavam noites tranquilas simplesmente existindo no mesmo espaço. Uma noite, Lily encontrou Alexander no terraço, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de ouro e rosa. E eu me juntei a ele, ficando ao seu lado na grade. "Lindo", eu disse suavemente. "É", ele concordou, embora estivesse olhando para mim em vez do pôr do sol. "Alexander, posso te perguntar algo que sempre... Você se arrepende de ter me acolhido, de me proteger? Deve ter complicado sua vida." Ele se virou para me encarar completamente. "Lily, conhecer você foi a coisa menos complicada que aconteceu comigo em anos. Sim, houve uma situação a resolver. Mas você me lembrou de algo que eu havia esquecido." "O quê?" "Que muros não podem proteger você da solidão. Que sistemas de segurança não podem substituir a conexão humana. Que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é confiar em alguém." Lily sentiu lágrimas picarem seus olhos. Passei 5 anos invisível, pensando que essa era a única maneira de sobreviver. Esqueci como era ser vista, ser conhecida, importar-se com alguém. Você importa, Lily. Você sempre importou. Você só precisava de um lugar seguro para se lembrar disso. Eu sorri entre as lágrimas. Você me deu mais do que segurança. Você me devolveu minha vida real, não a sombra em que eu estava vivendo. Nós nos demos algo, disse Alexander calmamente. Eu estava vivendo em minha própria sombra, bem-sucedido, seguro, mas completamente sozinho. Você me mostrou que proteção e conexão não são opostos. Elas podem coexistir. O sol se pôs abaixo do horizonte, e as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu escurecendo. Lily olhou para a mansão, os jardins, a vida que ela havia construído a partir das ruínas de sua antiga. Nunca pensei que pararia de correr, admiti. Às vezes, as pessoas que nos salvam são aquelas que nunca esperamos, disse Alexander. E às vezes são exatamente quem precisávamos quando mais precisávamos delas. Lily se virou para ele. É sua maneira de dizer que você precisava ser salvo também? Ele sorriu, aquele raro, genuíno sorriso que transformou todo o seu rosto. Talvez tenhamos nos salvado. Talvez seja assim que deveria funcionar. Ficamos juntos em silêncio confortável, observando as estrelas surgirem uma a uma. Pela primeira vez em 5 anos, Lily se sentiu completamente em paz. Não porque todo o perigo havia desaparecido. A vida nunca era tão simples, mas porque ela finalmente parou de correr. Ela encontrou alguém que valorizava sua verdade mais do que sua invisibilidade, que via suas capacidades como ativos em vez de ameaças, que escolheu ficar ao seu lado em vez de atrás de muros. E Alexander, que passou anos construindo um império de solidão, descobriu que a maior riqueza não estava em sistemas de segurança ou sucesso nos negócios. Estava na conexão humana genuína. Lily, ele disse suavemente. Sim? Bem-vinda ao lar. Eu sorri, meu coração cheio. Obrigada, Alexander, por tudo, por acreditar em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma. Sempre, ele prometeu. A noite se aprofundou ao redor deles, mas dentro da mansão Blackwood, as luzes brilhavam calorosamente. Uma fortaleza havia se tornado um lar. 2 corações guardados haviam aprendido a confiar. E 2 pessoas que passaram anos se escondendo encontraram finalmente a coragem de serem vistas.